Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Luz e hoje eu venho com algo inédito nesse canal. Algo novo por aqui, inaugurando hoje. Que vocês já viram no título, né gente? Autor do mês. Fernanda, o que é isso? Tudo bem, esse mês eu ainda vou dar uma explicadinha. A partir de fevereiro aí sem explicações, né gente? Porque hoje é a estreia, então a gente explica, a gente comenta aí com vocês certinho. Em 2024, finalzinho ali do ano, eu não me lembro exatamente qual foi o mês, acho que foi outubro que eu tive essa ideia. Eu estava pensando em melhorias aqui pro canal e explorar um pouco mais a parte de livros. E, portanto, eu tive uma ideia de escolher um autor por mês. Como assim? Uma vez por mês eu vou fazer um vídeo, um ou mais, dependendo da quantidade de informações que eu encontrar sobre aquele autor, um vídeo sobre um autor. Quais? Pode ser qualquer um, gente. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre um autor específico, já vão deixando nos comentários dicas para o autor de fevereiro, de março, de abril. Vão deixando dicas, gente, porque eu não fiz planejamento não, tá? Eu escolhi o autor desse mês, mas para fevereiro, março, eu não tenho autor ainda escolhido. Eu quero que vocês me ajudem a escolher, tá? Então já deixa sugestões aí para os próximos meses. Então, uma vez por mês eu vou vir aqui falar sobre um autor específico. Eu vou fazer uma pesquisa sobre esse autor. Se eu conseguir muitas informações, eu vou dividir em alguns vídeos. Se não for tanta informação, eu deixo tudo compilado num vídeo só. As vídeo-resenhas que eu fizer no mês vai ter relação com esse autor? Pode ser que sim, pode ser que não. Se o autor escolhido do mês eu tiver livros desse autor, dessa autora, livros lidos, que eu não fiz vídeo-resenha, daí eu aproveito e já faço. Se eu tiver lido livros desse autor, dessa autora do mês, li algum livro, já fiz vídeo resenha, então eu só vou citar essas vídeo resenhas no final do livro que eu comentar sobre o autor. Só, gente, fiz vídeo resenha ano passado, ano retrasado, e aí eu vou citar as vídeo resenhas dos livros que eu li desse autor. Se eu ainda não li nenhum livro desse autor, eu vou ser sincera, gente, com vocês, só não li ainda. Eu vou procurar ler, enfim, e as vídeo-resenhas do mês vão ser aleatórias. Mas todo mês eu vou fazer vídeos sobre um autor específico. E agora, janeiro, eu estou gravando esse vídeo dia 28 de dezembro de 2024. Esse vídeo agora que vocês estão assistindo é para ir ao ar dia 6 de janeiro. Então, o autor aqui de janeiro, que você já sabe, né? Pelo título do vídeo, é Tolkien. E por que eu escolhi Tolkien? Que é um dos meus autores favoritos, e outro, porque dia 13 de janeiro, ali, hoje é dia 6, né, que esse vídeo tá indo ao ar, dia 13 de janeiro, era o aniversário de Tolkien, então nada mais justo do que começar o ano comentando sobre o aniversariante do mês, né, sobre Tolkien. E eu ainda aproveitei que eu tenho 5 livros dele que eu li. E eu não tinha feito vídeo resenha de nenhum deles. Então esse mês vai ser Tolkien. Estou gravando esse vídeo, eu vou ver se vai ser 1 ou 2 vídeos sobre o autor. E todas as vídeo resenhas desse mês serão dos livros que eu li dele. Eu li o Silmarillion, eu tenho uma dificuldade de falar o nome desse livro, gente. Eu li o Hobbit e eu li a trilogia Senhor dos Anéis. Então eu li esses 5 livros e toda sexta-feira eu vou colocar vídeo resenha de um dos livros dele. A vídeo resenha de Silmarillion já foi ao ar, primeira sexta-feira já passou, já foi ao ar. E ali eu queria contar sobre o autor do mês, mas eu não podia contar porque esse vídeo aqui não tinha saído ainda. Mas agora vocês já sabem que esse mês vai ser Tolkien por aqui. Dada os esclarecimentos iniciais, né,
vamos para a pesquisa que eu fiz de Tolkien. Algumas informações eu já sabia, outras não. Então, vamos ver. Eu vou procurar não fazer um vídeo muito longo, qualquer coisa eu divido em 2 partes. Estou com a minha colinha aqui da minha pesquisa, então vamos lá. Eu vou procurar colocar algumas imagens dele aqui no cantinho da tela, mas vamos acompanhar. O nome de Tolkien era John Ronald Reuel Tolkien. Ai, perdão se eu pronunciei alguma coisa de forma errada. O nomezinho dele não é muito fácil, né? Esse Reuel. Eu vou colocar o nome dele aqui, mas esse Reuel é um pouquinho difícil de pronunciar, né? Então ele usou, né, a abreviação do nome dele, J.R.R. Tolkien. Gente, ele nasceu dia 3 de janeiro de 1892 em Bloemfontein. Aqui vai sair pronúncias assim terríveis, gente, vocês me desculpem. Ele nasceu na República do Estado Livre de Orange, que atualmente é a África do Sul. Essa República do Estado Livre de Orange, ela teve uma colonização de holandeses, alemães e dinamarqueses. Então, a descendência dele é desse povo aí, de holandeses, alemães, dinamarqueses. Ele tinha um irmão mais novo, vivia com a mãe e com o pai. A mãe dele era apaixonada por literatura, que inclusive foi ela que influenciou ele, né? Pelo gosto pelas letras, pela literatura. O pai dele era bancário e ele viveu no Estado Livre de Orange até os 3 anos de idade. O pai dele parece que tinha sido transferido de banco, iria ter que ir embora para Inglaterra, que na verdade a Inglaterra era a terra natal dos pais dele. Então os pais dele iam voltar para a terra natal. Então o pai dele foi transferido, porém foi na frente ele, o irmão e a mãe, e o pai iria um pouquinho depois encontrar eles na Inglaterra. Porém, parece que o pai dele teve uma febre reumática, teve um problema de saúde e acabou morrendo antes de encontrar a família na Inglaterra. Então, a mãe dele ficou viúva e com os 2 filhos. A mãe dele era anglicana, isso. E o nome dela era Mabel. E ela acabou, não encontrei os motivos, não sei se tem esses motivos em algum lugar, algum registro, mas ela mudou para o catolicismo. A família aparentemente parece que ajudava ela financeiramente, afinal ela ficou viúva, né, em 1995, né, o Tolkien tinha 3 anos. Então ela ficou financeiramente comprometida e a família parece que ajudava ela, só que do instante que ela resolveu mudar para o catolicismo, né, se tornar católica, ela perdeu a ajuda que ela tinha até então, ela perdeu. E ela morreu, gente, anos depois, obviamente, por diabetes, porque diabetes não tinha tratamento naquela época, né? Ainda hoje muitas pessoas sofrem com essa doença, é uma doença bem complicada. Imagina aquela época, né, gente, 1800 e lá vai bolinhas, então não tinha tratamento, ela morreu de diabetes. Quando ela morreu, Tolkien tinha 12 anos e o irmão 10. Como a mãe deles, né, tinha se tornado católica, ela frequentou algumas paróquias até encontrar uma que ela se sentiu bem. E aí o padre dessa paróquia, na qual ela se estabeleceu, digamos assim, ele ficou responsável pelo Tolkien e pelo irmão dele. E parece que daí o Tolkien e o irmão ficaram, né, sob tutela desse padre, e durante uns anos depois esse padre encontrou um lugar para eles ficarem. Pela minha pesquisa, parece que era uma tia numa outra cidade. Nessa casa que ele foi, ele encontrou uma moça, parece que era 3 anos mais velha que ele,
e que era Edith, 3 anos mais velha que ele, Edith, e ele se apaixonou por ela, mas eles eram menores de idade. Então o padre disse assim, ó, calma aí, né, segura a onda, depois que tu fizer 21 anos, aí tu pode, enfim, namorar, tu pode casar, a vida vai ser tua, mas tu tá menor de idade aí, então tu não vai ter toda a liberdade não. E o Tolkien esperou até 21 anos, gente. E aí ela parece que a família dela tinha se mudado para um outro lugar. Quando ele fez 21 anos, ele enviou uma carta para ela. Ele foi atrás dela porque foi o amor da vida dele. Ela estava comprometida, ela estava noiva, obviamente de outra pessoa. E não é que ele convenceu ela a desistir do noivado por causa dele. Ela desistiu do noivado, eles se casaram e tiveram 4 filhos. Então a Edith foi o amor da vida de Tolkien. E durante essa época que ele ficou sem a mãe, né, sob tutela do padre Francis Xavier Morgan, ele se dedicou muito aos estudos, e essa parte de linguística, de línguas, de literatura, ele era apaixonado, ele era um estudante fervoroso, gente. E ele tinha um gosto por comunidades, digamos assim, grupos, reunir amigos para falar sobre um assunto, sobre estudar sobre um assunto. Um dos primeiros grupos que ele criou foi com 4 amigos, em que 2 deles, era um grupo de 4, né? 2 deles morreram na Primeira Guerra Mundial, onde Tolkien também participou. Em 1911, ele começou a estudar literatura e língua inglesa. Aqui está Oxford. E daí já estava com Edith, né? Ele se casou com Edith em março de 2016. Após idas e vindas aqui que eu coloquei. Por quê? Porque quando ele conheceu Edith, ele era menor de idade, né? Então, eles eram muito novos. Então, tinha aquele sentimento, mas eles não tinham toda a liberdade que eles poderiam ter. Mas daí depois, né, enfim, maior de idade, ele procurou, ele correu atrás de Edith, sim. Isso que é homem decidido, gostei. Gostei mesmo, gente. E eles se casaram em março de 2016. Março de 2016 foi o casamento. Junho de 2016, ele foi convocado para a Primeira Guerra Mundial. Foi uma das as piores batalhas ali que teve durante a Primeira Guerra que ele participou. Eu não anotei o nome da batalha, gente. Mas foi uma das piores que teve. E durante esse tempo que ele ficou no campo de batalha, obviamente que ele se machucava. E daí ele ficou, né, naquela rotina de ir para os hospitais, passar em alguns hospitais, volta para o campo de batalha, vai para o hospital, volta para o campo de batalha. E foi nessa época que ele começou a fazer os primeiros escritos que daria origem a obra principal dele, que é o Silmarillion. Eu tenho uma dificuldade de falar esse nome, gente. O Silmarillion, que inclusive foi vídeo resenha no ar agora. Eu acabei de gravar vídeo resenha, Silmarillion, que é uma das principais obras dele, que aqui fala da criação do universo. Não vou entrar em maiores detalhes porque tem vídeo resenha, que eu vou colocar o link no final desse vídeo, da vídeo resenha desse livro aqui, e que foi aí, nessas idas e vindas dos hospitais lá na Primeira Guerra Mundial, que ele começou a escrever. Foi aí que surgiu este livro aqui, essa obra maravilhosa aqui. E nessa Primeira Guerra Mundial, gente, parece que ele, não sei se ele viu, se ele foi testemunha ocular, mas morreu 2 amigos dele que faziam parte daquela comunidade que ele tinha criado. Parece que um dos amigos dele
foi morto já no primeiro dia. Primeiro dia da batalha já morreu esse amigo, e depois morreu outro. Então Tolkien viu muita coisa, gente, muita coisa feia. Ele enfrentou, ele viveu muita coisa. Ele conheceu a guerra, né? Guerra de perto ali. Tolkien teve 4 filhos, como eu já mencionei, e os filhos dele eram uma inspiração para ele. Então os escritos, as obras, enfim, o que ele escrevia era para os filhos. Inclusive o livro O Hobbit, ele escreveu para os filhos dele. Então imagina um pai, eu vou escrever uma história, eu vou inventar uma história para os meus filhos. Gente, tem umas coisas aí do mundo de Lá Vai Pedrada que eu acho admirável, porque hoje em dia, até nós adultos, eu falo por todo mundo e me incluo nesse pacote, parece que a gente não para muito para pensar, criar coisas. Quem gosta de escrever parece que não para muito para criar coisas, porque tudo a tela, né? Tudo pronto, tem filme pronto, tem série pronta, tudo. Tem um monte de lazer pronto ao nosso redor. Então parece que a criação não é tanto como antigamente, né? Porque lá não tinha telas, né? Não tinha tantas distrações como a gente tem. Então realmente eu admiro, imagina um pai criar uma história para os filhos, que resultou no livro Hobbit. Então os filhos eram a maior inspiração para ele. Aqui, depois do fim da guerra, Tolkien dedicou ao trabalho acadêmico como professor, tornando-se um profissional muito respeitado, um grande e muito respeitado profissional. Então ele se dedicou aos estudos, ao ensino, à pesquisa, e parece que ele escreveu vários artigos, vários mesmo. Inclusive, eu vi nas pesquisas que eu fiz, que ele escreveu um artigo analisando sobre os contos de fada, o significado dos contos de fada, e parece que o motivo dos contos de fada provocarem certas reações das pessoas. Ele fez um estudo, gente, sobre isso. Não me lembro se chegou a ser publicado, eu tenho alguma coisa anotada aqui, mas ele se dedicou ao ensino, ao estudo. Ele era uma pessoa extremamente estudiosa, ele foi um destaque no ramo profissional que ele escolheu. Ele foi professor na Universidade de Oxford de 1925 a 1959 e foi num apartamento da Universidade de Oxford que ele viveu os últimos dias da vida dele, os últimos anos. E foi lá em Oxford que ele conheceu o C.C. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia, que inclusive eu não li, mas já estou super curiosa. Então sim, eles eram amigos. O autor de Crônicas de Nárnia era amigo de Tolkien. Eles faziam parte basicamente de uma comunidade, porque ele depois já criou outras comunidades com pessoas com interesses em comum. E o C.C. Lewis, que se pronuncia, me corrijam por favor, ele participava, eles foram grandes amigos. Mas parece que mais pro final aí nos últimos anos, assim, mais pra velhice deles, eles tiveram, não sei se um desentendimento, a relação deles ficou um pouco desgastada, mas eles eram muito amigos, participavam de um grupo de estudiosos, que um desses grupos, que eu acho que era o C.C. Lewis fazia parte, era os Winklings, era um desses grupos de estudo. Gente, coisa boa, né? Assim, já fazendo umas reflexões à la Fernanda. Você gosta de um assunto, você cria um grupo daquele assunto, né? Você gosta de plantas, você cria um grupo que vai se reunir uma vez a cada 15 dias, imagina, para comer alguma coisa, tomar alguma coisa e falar sobre aquele assunto. Não sei se Tolkien e os amigos comiam e tomavam alguma coisa, mas que eles se reuniam e se dedicavam para aqueles assuntos, se dedicavam. Hoje em dia a gente corre tanto, né? E a gente não para. Coisa boa criar, né? Um grupo assim,
sobre um assunto em comum de várias pessoas, que várias pessoas gostam. Tá, voltando, vamos voltar para o vídeo. E aqui eu consegui a listinha das obras de Tolkien que foram publicadas. Vamos lá, junto com cola. O primeiro livro publicado realmente foi O Hobbit, em 1937. Fez muito sucesso. Tanto é que a editora aí que publicou já pediu continuação. Sim, continue essa história que é maravilhosa, lembrando que o Hobbit ele escreveu para os filhos dele, né? Inicialmente. E aí, com os pedidos de continue essa história, por favor, aí que ele escreveu O Senhor dos Anéis. E a história do Senhor dos Anéis era para ser, a ideia inicial era para ser num volume só. Como ela foi muito grande, aí dividiram em 3 volumes, até por questão de custo do papel na época, enfim, né? Era uma coisa mais cara. Não que hoje não seja, né? Porque o preço dos livros hoje em dia tá de lascar, né? Até em sebo tem uns livros carinhos. Mas imagina naquela época, então por isso que, devido aos custos, né, eles dividiram O Senhor dos Anéis em 3 livros. Então, em 1937 foi publicado Hobbit. Julho de 1954, ele levou um bocado de tempo para escrever o primeiro livro do Senhor dos Anéis. E também, gente, a riqueza que é aquela história, né? Compreensível. Julho de 1954 foi lançada A Sociedade do Anel. Eu amo. Novembro do mesmo ano, de 1954, foi lançado As Duas Torres. Outubro de 1955 foi lançado O Retorno do Rei. Eu particularmente eu tenho um amor gigante por essa história. Inclusive aqui, ó, esses branquinhos aqui é a trilogia. E aqui do lado eu tenho os filmes em DVD. Gente, é filmes em DVD na cópia, tá? Não é pirata não, é original mesmo. Eu tenho os filmes e os bastidores dessa trilogia. Eu tenho os 3 DVDzinhos do filme e tem os bastidores. Gente, isso aqui é meu xodó. Se eu tiver que escolher um livro na estante, na verdade eu não vou escolher um, eu vou escolher a trilogia Senhor dos Anéis, com os DVD junto, né? Essas aqui tá acima de qualquer outra daqui. Em 1945, ele lançou um conto chamado Folha de Cisco. Eu não tinha ouvido falar até fazer essa pesquisa. Em 1949, ele lançou Mestre Gilles da Aldeia. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, gente, me perdoe. Em 1962, ele lançou As Aventuras de Tom Bombadil. Essa aí eu já estava sabendo, já conhecia, não tenho, mas esses aqui estão na minha lista. Em 1967, ele lançou Ferreiro do Bosque Maior. Esses aqui que eu citei é quando ele estava vivo. E depois teve as obras póstumas. O Silmarillion, que é considerada a principal obra dele, mas infelizmente foi publicada só após a morte dele. Imagino que ele tivesse ficado muito feliz, né, se fosse publicada quando ele estivesse vivo. É a principal obra, porém ela não é a mais famosa. Em 1980 foi publicado Contos Inacabados, também é uma obra conhecida aí, que já está no meu radar. Entre 1983 a 1996 foi publicado A História da Terra-média em 12 volumes. Eu não sabia, gente. Eu sou fã de Tolkien e eu não sabia. Aonde tem pra ver? Gente, deve ser uma fortuna. Não deve ser barato. São 12 volumes que foram lançados nesse período de tempo. A História da Terra-média, gente, deve ser maravilhoso. Em 2007 foi lançado Os Filhos de Orm. Não, de Orm não, de Húrin. Em 2007 foi lançado Os Filhos de Húrin. Também eu já sabia que existia. Em 2009 foi lançado A Lenda de Sigurd e
Kudrum. Em 2013 foi lançado A Queda de Arthur. 2017, Beren e Lúthien. 2018, A Queda de Gondolin. Então essas aqui são as obras póstumas. Existem também outras obras póstumas que eu encontrei nas minhas pesquisas. Contos infantis, Mr. Bliss, em 1982. Eu não conhecia. 1998, o Roverandom. Eu tenho uma dificuldade para falar exatamente o nome dos livros, gente, mas estou me esforçando. Em 1976, foi lançado Cartas do Papai Noel, que ele fez tudo essas histórias aqui, Cartas do Papai Noel, para os filhos dele. Os filhos dele foram a maior inspiração da vida dele. 2010, a história de Kullervo. Então, essas são as obras. Eu não sei se essa aqui é a lista completa, gente, mas são os livros e as obras que eu encontrei nas minhas pesquisas. Se você souber de mais alguma, coloca aqui nos comentários. Eu vou colocar essa listinha na descrição do vídeo, porque eu sei que só ouvindo fica ruim, né? Então, eu vou colocar essa lista aqui na descrição. Se você souber de alguma outra obra aí que eu não citei, coloca nos comentários, por favor. E para finalizar o vídeo, na universidade ele escreveu sobre fantasia literária. Escreveu um ensaio sobre histórias de fadas, em 1947. Fadas é uma coisa que eu adoro, acho que eu nunca falei aqui no canal. Mas assim, histórias de fadas, gente, eu adoro. Vocês estão sabendo, em primeira mão, porque eu nunca falei isso aqui. Eu já vi uma série que envolve fadas também, sobre fadas, gente, eu adoro. Podem me indicar livros aqui de fadas, e quem quiser me presentear com alguma coisa de fada aí no meu aniversário, em junho, pode mandar. Eu sou, gente, eu sou sincera. Mas então ele escreveu esse ensaio sobre histórias de fadas em 1947. Ele morreu dia 2 de setembro de 1973, na cidadezinha, que eu vou colocar o nome aqui porque eu não vou me arriscar de falar besteira, 2 anos depois da morte da sua esposa. E a esposa foi o grande amor da vida dele. E 2 anos depois que ela morreu, ele morreu. E ele morreu num dos apartamentos da Universidade de Oxford. Ele tinha 81 anos. E aqui, gente, sobre a minha pesquisa, isso aqui eu encontrei nas minhas pesquisas, mas isso aqui já era sabido, né? Que a obra de Tolkien influenciou não só a escrita, não só os escritores aí de livros, mas influenciou o cinema, influenciou a música, gente. A música, essa eu não sabia. Influenciou a música também. O cinema, gente. Cinema. Influenciou desenho animado, até criação de jogos, gente. De jogos. Jogos de computador, jogos. A obra dele influenciou. Tolkien influencia até hoje de tantas formas diferentes e em tantas áreas das artes, literatura, cinema, música, enfim, jogos, criação de jogos também. Então Tolkien, gente, é atemporal. Eu sou apaixonada, e quando eu vi que Tolkien tinha nascido em janeiro, e seria aniversário dele dia 13 de janeiro, eu sei, gente, o primeiro autor da coluna Autor do Mês vai ser o meu autor favorito de todos. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. As obras dele já foram traduzidas para mais de 50 idiomas. É ou não é um dos maiores autores que já existiu? As informações mostram, a pesquisa mostra, tudo que foi criado depois de Tolkien, depois dos lançamentos,
das obras dele mostram. Não é uma pessoa falando assim, eu tô inventando vozes da minha cabeça. Não. Tudo que foi criado por influência das obras de Tolkien mostra. Ele foi um dos maiores autores que já existiu. Influencia até hoje, né? Mesmo depois da morte dele, gente. Ele morreu em 73. A gente está em 2025. Tá tudo bem que eu tô gravando esse vídeo em 28 de dezembro de 2024, mas estamos em 2025. Até hoje influencia, gente. Até hoje. Eu sou fã. E aí, já trazendo informações mais atuais. Na Amazon, isso aqui eu acho que a maioria sabe, tem a série Os Anéis do Poder, que já remete aí à temporada do Senhor dos Anéis, uma série baseada no Senhor dos Anéis. Eu, ano retrasado, foi 2023, eu vi uns 2 episódios. Eu particularmente não me agradei muito, não gostei. Eu já vi, né, mais de uma vez os filmes da trilogia do Senhor dos Anéis, tanto que eu tenho em casa, tenho os DVDs originais, tá, originais. Então eu acho que do instante que eu soube que tinha uma série, Os Anéis do Poder, eu acabei comparando muito com os filmes. E nessa comparação, a série perdeu de modo muito feio. Eu não assisti o filme O Hobbit, não assisti. Mas comparado ao cinema, aos filmes que fizeram, eu achei a série assim... Não gostei, gente, eu não gostei. Posso fazer um vídeo falando sobre isso e talvez eu possa fazer mais. Eu posso assistir, né, a série Os Anéis do Poder na Amazon. Assistir mesmo não gostando, assistir e depois vir aqui e falando se eu mudei de ideia, ou se eu continuo não gostando e se eu não gostei, os motivos específicos de eu não ter gostado. Pretendo trazer aqui pro canal também material, conteúdo sobre séries e filmes, já que eu sou uma consumidora de séries assim fervorosa também. Então talvez, o que vocês acham da ideia? Não sei se interessa a vocês. Me digam aqui nos comentários. Eu assisto durante o ano de 2025, eu não vou dizer quando que eu vou assistir, mas vou fazer uma força para assistir desde o início todos os episódios dos Anéis do Poder e venho aqui falar com vocês. Quem já assistiu, comenta aqui, por favor, nos comentários. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. E algo que eu não sabia, tem um filme aí com expectativa para ser lançado em 2026, que é The Hunt for Gollum. Minha teacher de inglês, por favor, me corrija, que seria a caça ao Gollum. Me corrija, professora de inglês, por favor. E é um filme aí que está na expectativa para ser lançado em 2026, inclusive com os com os atores da trilogia do Senhor dos Anéis. Parece que estão rondando, os atores que fizeram a trilogia estão sendo, assim, rondados. Estão rondando esses atores para que estes participem desse filme. Tem alguns aí que estão, assim, enfim, estão em volta dos atores, inclusive o autor que fez o Aragorn, que, enfim, personagem maravilhoso é o Viggo Mortensen, né? Eu acho que é assim que fala o nome dele. Parece que ele comentou que dependendo da qualidade do roteiro, sim, ele participaria desse filme, mas tudo dependeria da qualidade do roteiro. Então, assim, ó, faz um roteiro decente a nível trilogia do Senhor dos Anéis, lá os filmes que ele participou junto com todo aquele elenco maravilhoso. Faz uma coisa de altura que eu participo. Se for algo mais ou menos, tô fora. Então a gente não tem mais informações. A gente sabe que tem expectativa para esse filme para o ano que vem, 2026, mas a gente não sabe ainda se os atores que participaram da trilogia do Senhor dos Anéis vão participar, quem não for participar. Mas aí você pensa assim, tá, mas eles estão bem mais velhos, né? Sim,
mas parece que os planos é o seguinte: usar a inteligência artificial para poder rejuvenescer eles, né? Dar assim a idade adequada à história do filme. Então talvez aí eles usem a inteligência artificial para que os atores, que obviamente envelheceram, né, passados os anos, possam ter uma carinha mais aproximada de quando eles gravaram lá do Senhor dos Anéis. Aí eu acho um uso interessante da inteligência artificial. E, gente, eu achei outra informação. O Senhor dos Anéis é a Guerra dos Rohirrim. Eu vou deixar aqui. A minha pronúncia tá horrorosa, né? O filme se baseia na casa de Eoin, que é uma história que tá no apêndice do livro do Senhor dos Anéis. Ele é ambientado 183 antes dos narrados na trilogia, tá? Então a ambientação dele é 183 anos antes do que aconteceu lá no Senhor dos Anéis, na trilogia. O lançamento quando eu pesquisei, estou gravando dia 28 de dezembro, quando eu pesquisei agora em dezembro, é que o lançamento agora era para esse mês de dezembro de 2024. No Prime Video, que é da Amazon, eu encontrei ele pré-venda por R$ 49,90. Sobre opções de aluguel, ainda não tem nada relatado no Prime Video, não sei agora quando você está assistindo esse vídeo. Não sei se o valor depois vai aumentar, como é que vai, se vai ter opção de alugar o filme ou não, mas são essas informações mais novas aí que eu encontrei sobre a obra de Tolkien. Mas é isso, gente, me perdoe se não ficou um vídeo muito interessante, se eu não trouxe tantas informações como vocês queriam. Tive que pegar uma colinha, até porque tem muitos nomes, né, difíceis, né, das obras aí de Tolkien, mas eu procurei fazer um compilado aí resumido da pesquisa que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo aí da coluna Nova Autor do Mês aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido mesmo. E coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês gostaram aí da coluna, comentem como eu posso melhorar para o novo autor do mês aí de fevereiro, de março, como é que eu posso melhorar, e indiquem autores para que eu faça, que eu escolha como autor do mês aí para os próximos meses de 2025. E também comente se você é como eu, fã de Tolkien, se você conhecia todas essas informações que eu passei aqui para vocês, e conte mais outras informações aí que você tem sobre o Tolkien e sobre as obras dele. E se você tiver alguma notícia aí atualizada aí sobre esse filme, sobre o que está saindo aí, parece que o cinema voltou a falar sobre o Senhor dos Anéis, parece que o cinema se interessou novamente em falar sobre o Senhor dos Anéis, sobre as obras de Tolkien. Então, se você tiver alguma novidade aí mais atual, coloca aqui nos comentários que eu quero saber muito. Então, espero que vocês tenham curtido, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixe as novas opções de vídeos aqui para vocês assistirem. Um dos vídeos aqui é a vídeo resenha de Silmarillion, que foi ao ar semana passada. Então, se você não assistiu essa vídeo resenha, aproveite e já assista. Enfim, vou gostar muito. Então, esse mês deu a coincidência dos 5 livros que eu li de Tolkien, eu não ter feito vídeo resenha. Então, nesse mês encaixou, né? Casou direitinho o autor do mês e as vídeo resenhas desse mês. Continue por aqui no canal, tem muita novidade ainda vindo e tem muito vídeo agora para janeiro. Então, grande abraço, muito obrigada por estar aqui.